Bem-vindos à reunião almoço da SIC Caxias. Quero saudar o Dr. Fernando Lucchesi, nosso convidado de hoje. Dr. Lucchesi, muito obrigado por sua participação em nossa reunião almoço. É um evento que o senhor já conhece, pois palestrou aqui na entidade em novembro de 2017, a última vez. Mas como bem diz o tema de sua palestra, estamos vivendo o estranho mundo da pandemia e, por isso, ainda impossibilitados de realizar nossas reuniões almoço presencialmente, motivo desta live. O convite ao renomado cardiologista Fernando Lucchesi tem por objetivo nos fazer lembrar que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. É impossível pensar em saúde sem uma visão mais ampla do tema. Acredito muito que a pandemia nos tornou mais conscientes desta questão e também mais introspectivos para buscar o sentido da vida. Inegável que, passado pouco mais de um ano da pandemia, temos muito mais incerteza do que certezas. No início, falava-se que em torno de 15 dias voltaríamos ao normal. Não só não voltamos ao normal, como tivemos que nos adaptar a uma rotina e a um modo de viver e trabalhar totalmente diferente. A pandemia, acredito que o Dr. Lucchesi haverá de concordar comigo, exigiu uma mudança comportamental de todos nós, exigiu adaptação e, principalmente, resiliência. Por outro lado, se observou, não só no Brasil, mas no mundo todo, um aprofundamento do extremismo em diversas áreas. Na área política, na área ideológica, científica e principalmente nas nossas interações sociais e familiares. Por isso que aqui na SIC Caxias, que é a casa do empresário, enfatizamos a importância dos fatos e não das narrativas. As narrativas, Dr. Lucchesi, podem nos levar a enganos. Nós, empresários, não podemos tomar decisões em cima de narrativas. Muitas vezes há um abismo entre o que é real e o que é o ideal. Falando mais especificamente do Brasil, percebemos uma clara divisão entre quem precisa trabalhar para a sua subsistência e a de sua família e dos seus, e entre quem claramente não precisa trabalhar para garantir a subsistência. Por isso que, mais uma vez, reitero, esta casa sempre foi a favor do distanciamento social, que é seguro, é eficaz no cuidado com a saúde e com o emprego, e contra o mero isolamento, que destruiu empregos e afetou a saúde psicossocial de muitos. Dr. Lucchesi, temos certeza que sua palestra será de enorme valia para todos que nos assistem neste momento. Estamos precisando de clareza, alento, sabedoria e palavras motivadoras. E antes de lhe passar a palavra, quero aqui deixar registrada a minha homenagem pela passagem do Dia do Trabalho, no sábado, na certeza de que todas as profissões e atividades produtivas são igualmente importantes na enorme engrenagem que move nossa vida. O trabalho é pilar que sustenta a nossa realização profissional, sem dúvida, mas muito mais, a nossa realização pessoal. Somos muito felizes quando nos sentimos produtivos e contribuímos, por meio de nosso trabalho, para a construção de um mundo melhor. E também quero homenagear todas as mães pelo seu dia, que será celebrado no próximo domingo, dia 9. Comemorar os sentimentos e virtudes do amor materno é um dever de todos nós, que reconhecemos o papel das mães em nossas vidas. A vocês, o nosso carinho. Obrigado a todos e passo de imediato a palavra ao nosso convidado, Dr. Fernando Lucchesi. Bem-vindo. Muito obrigado.
É um prazer imenso, presidente Ivanir, estar com vocês de novo na Câmara de Indústria e Comércio, com tantos amigos, com gente que eu admiro tanto, pacientes e amigos. Eu também não podia deixar de aceitar um convite que foi me trazido em primeira mão pelo Davi Randon, meu sobrinho, e que eu adoro a possibilidade de conversar com gente inteligente e empreendedora. Caxias tem um número absurdo desse tipo de pessoas. E eu quero falar um pouco sobre pandemia, porque a pandemia tem algumas limitações que devem ser superadas por nós, simplesmente pela vontade. Pode começar a apresentar a minha apresentação, por favor? 1º de janeiro de 2020, quem éramos nós? Nós éramos completamente diferentes do que somos hoje. E seria imperdoável, uma imperdoável perda de tempo se voltássemos a ser exatamente o que éramos em janeiro de 2020. A minha apresentação está na tela, não? Eu não estou vendo ela na tela. Está na tela? Eu fiquei de ver também a apresentação ou não vou ver? Agora sim. Bom, vocês estão vendo bem a minha apresentação, não? Hein, presidente? Ótimo. Bom, então vamos falar sobre esse estranho mundo da pandemia. E, de novo, quem éramos nós em 1º de janeiro de 2020, um ano e meio atrás? Seria imperdoável, uma imperdoável perda de tempo se voltássemos a ser exatamente o que éramos em janeiro de 2020. Nós tivemos uma oportunidade riquíssima de aprendizado, e eu vou entrar em alguns aspectos desse aprendizado. Lições que a pandemia nos passou. Primeiro, a saúde é mais importante do que pensávamos. A saúde sempre vinha em terceiro lugar, né? Primeiro, economia, segundo, bem-estar, e terceiro, a saúde. Bem-estar significando conforto. E eu acho que nós agora estamos levando a sério a saúde, e os empresários sempre tiveram esse mote, através dos cuidados gerais de saúde na empresa, check-ups, etc. Agora nós sabemos que realmente saúde é importante. Perder a vida inesperadamente é uma possibilidade. Nós sempre achávamos que éramos eternos, agora não. Agora facilmente podemos mudar de lado. Por isso que nós temos que pensar sempre, em cada manhã, em ter um dia com as características do último dia da nossa vida, ou seja, vamos usar o dia como se ele fosse o último. Isso é extremamente importante para mudar o nosso astral e nossa perspectiva no trabalho e na vida. E essa pandemia revelou o que havia de melhor e o de pior em nós, que é importante a gente conhecer, saber o que havia de bom, e isso nós vamos continuar e vamos fazer crescer, e o que havia de ruim nós vamos eliminar da nossa vida. Isso é extremamente importante. A outra fase do aprendizado, a família. A família nos mostrou a sua real importância, porque o confinamento nosso foi dentro da família. A família foi a maior perda que os pacientes que adoeceram sentiram, e nós vimos muito isso no hospital. O que mais me dói não é um sintoma do Covid, é a ausência da minha família comigo pela impossibilidade de eu estar aqui internado com acompanhamento. Então, família é tudo de bom. Quinto, aprendemos a valorizar a presença dos amigos. Perdemos o contato com os amigos, aquele churrasquinho amigo, aquela reunião semanal, aquela reunião mensal, aquele almoço da SIC, tradicional de tantos anos, perdemos. Isso certamente pesou muito na nossa vida. Mas aprendemos algumas outras coisas. Aprendemos que com muito pouco se pode viver. Nós nunca gastamos tão pouco na nossa vida, porque as viagens internacionais se foram, os nossos caprichos de fim de semana também praticamente desapareceram, nós ficamos muito limitados. Vamos aprender que com muito pouco nós podemos viver e bem. A nossa sobrevivência depende da criatividade e do nosso poder de adaptação. Isso, sem a menor dúvida, a adaptação é a palavra-chave. Certamente o Darwin já dizia que não sobrevive o mais forte, mas sobrevive o que melhor se adapta. Isso é fundamental, nós nos adaptarmos. E adaptamos toda a nossa vida, adaptamos a forma de nos comunicar,
via vídeos, via lives, adaptamos a forma de dirigir nossas empresas, adaptamos até a tecnologia. Nós estamos aqui na Santa Casa botando a funcionar um novo campo da medicina, a cirurgia fetal, cirurgia feita na fase fetal, dentro da barriga da mãe, dentro do útero. E o nosso mentor para isso é a Universidade de Barcelona, o Dr. Gratacós. Tivemos que montar todo um sistema de comunicação entre a Santa Casa de Porto Alegre e Barcelona, e as cirurgias estão sendo feitas como se o Dr. Gratacós e sua equipe estivessem dentro da nossa sala de cirurgia. Porque todas as informações que nós temos aqui, vídeos, etc., imagens, estão na mão dele lá também. E nós temos só um operador habilitado que fica aqui fazendo a cirurgia e comandado pelas informações vindas de Barcelona. Isso é uma enorme adaptação, a tecnologia está se adaptando. Temos que abandonar nossa zona de conforto, e todos abandonamos nossa zona de conforto. Isso foi um ganho tremendo. Quem achava que já tinha feito tudo, que não precisava se preocupar, agora tem que voltar a se preocupar. Nós temos muito a nos preocupar, porque a vida mudou e essa adaptação exige trabalho, exige criatividade. Um dado importante para nós foi muito interessante, as pessoas procuram saber onde anda o médico. Então eu recebo telefonemas durante o dia assim: doutor Luquezzi, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Mas o senhor está bem mesmo? Estou bem. Mas por que está me ligando? Não, só para checar, para ver se o senhor está bem, se eu precisar, eu lhe telefono. Pior do que isso até, recebi um telefonema de Santa Maria, muito engraçado, um paciente aflitíssimo. Quando eu atendi o telefone, ele disse: mas é o senhor mesmo, doutor Luquezzi, porque aqui correu que o senhor tinha morrido, e eu estava absolutamente sem pai. Ele disse: não, fica tranquilo que eu estou bem. Então, observem aonde as coisas vão. E com isso, nossas fragilidades são expostas. Conhecer as nossas fragilidades é um grande mecanismo de cura dessas fragilidades. Eu acho que isso é uma coisa importante para nós, conhecer nossas fragilidades e tratarmos nossas fragilidades. O estranho mundo da pandemia nos revelou coisas interessantíssimas. Por exemplo, uma estranha tendência à necrofilia. Sabe quem morreu? Quer dizer, pode ser sempre o início do diálogo entre dois amigos por telefone ou por vídeo. Sabe quem morreu? Essa necrofilia foi nos introduzida na vida, em primeiro lugar, pelas redes de televisão, que não pouparam a homenagem à necrofilia, contabilizando mortos um a um e mostrando cenas terríveis de enterros coletivos, de tumbas coletivas armadas, etc. Isso fez um mal para a comunidade, sem a menor dúvida. Eu vou falar mais sobre isso depois. A outra observação: a mídia acha que contribuiu com a prevenção, provocando pânico. Eles achavam que mostrando essa dura realidade, eles estavam fazendo com que as pessoas usassem o distanciamento, usassem máscara, etc. Bom, eu tenho um exemplo sobre isso. O câncer de pulmão só começou a ter sucesso na prevenção quando passou a se atingir na mídia os não cancerosos, os não fumantes. Ou seja, quando começou-se a dirigir a campanha para os não fumantes, começou a dar certo. Porque o fumante, ele tem já incluído no seu DNA a forma de reagir contra uma doença que ele sabe que ele está sujeito. Então, a mídia acha que contribuiu com a prevenção, provocando pânico. O pânico não faz prevenção em ninguém. Ninguém deixa de seus hábitos pelo pânico. Pelo contrário, piora os seus hábitos. Antes não sabíamos o que era um infectologista. Muita gente diz: eu não sabia que existia infectologista. Hoje, nós nos surpreendemos com a quantidade deles. Eles surgem aos montes em programas de televisão, cada dia um diferente, e de origens diferentes, de instituições diferentes. E, o que é pior, com ideias diferentes, com posições diferentes. Isso deixa um mundo muito estranho nessa época de pandemia. Em quem acreditar? E aqui está a primeira grande lição que eu quero transmitir a vocês. Não acreditem simplesmente no que é passado a vocês, que o presidente chamou de narrativa.
Isso, a narrativa, ela é eivada de ficção. Acredite nos fatos. E os fatos têm que ser bem estudados. E nós temos que aprender a identificar os fatos. Isso é o mais importante. Saber onde estão os fatos e onde estão as narrativas. Porque um microfone, uma câmera, provoca verdadeiras revoluções na cabeça das pessoas. Tem pessoas que enlouquecem com a possibilidade de aparecer na mídia. E aí toda a verdade cai por terra, porque a emoção da exposição na mídia tem um lugar prioritário na cabeça das pessoas. E muitas vezes o desejo é fazer declarações contundentes, mesmo que elas se afastem da verdade. Então, isso tem que ser levado muito a sério nessa época. Medicamentos se tornando ideologia. Isso na história do Brasil nunca houve. Medicamentos se tornando ideologia. Você é contra ou a favor do tratamento precoce? Você é contra ou a favor a hidroxicloroquina? Puxa, isso se tornou ideologia. Isso é um absurdo completo. E gente que usa constantemente a ciência como argumento e não tem a mínima noção do que é a ciência. Isso que me deixa mais louco. Quer dizer, eu fui entrevistado na Rádio Gaúcha, bem no início da pandemia, e me perguntaram sobre a doença e o coração, no qual eu falaria, obviamente, as influências do Covid sobre o coração, que são muitas, e quais são as perspectivas do paciente depois de ter o Covid. Mas eu recomendei, antes da entrevista, não falo sobre o Covid. Mas o entrevistador não se conteve e disse: doutor Luquezzi, e o Covid? Ele disse: olha, não pergunte para mim, pergunte para os expertos em Covid, que são os jornalistas, os vereadores, os prefeitos, os governadores. Esses são os reais expertos, porque eles têm falado sobre tudo. E a ciência deixa de existir. Então, toda profissão tem seu lado negro. Eu acho que agora foram revelados lados negros dos jornalistas, até dos médicos e dos políticos, sem a menor dúvida. Isso é muito triste. Nós temos que procurar identificar o que são os aspectos terríveis desse lado negro e evitá-los. A morte por Covid passou a ser mais impactante quando a vítima é nosso amigo. Grandes tragédias no Japão não nos afetam, porque estão muito distantes. 500 mil mortos, agora 400 e poucos mil mortos no Brasil, só passam a nos afetar quando a vítima é um amigo nosso, ou uma pessoa conhecida, ou um familiar nosso. Isso é uma dura realidade também do estranho mundo da pandemia. Agora, pior de tudo, o oportunismo político e jurídico é uma doença grave, pior do que o próprio Covid, porque ela mina a estrutura de uma sociedade. Oportunismo político e jurídico é a pior doença que nós estamos vivendo hoje, sem a menor dúvida. Porque hoje perde-se uma eleição e vai se fazer oposição no gabinete do promotor ou do juiz, entrando com processo contra quem venceu. Isso é uma realidade dura que nós estamos vivendo no Brasil. Nós perdemos o senso de responsabilidade, invadimos a jurisdição de outros poderes, um poder influindo sobre o outro, como não vimos muitas ditaduras pelo mundo. Essa é outra realidade que nós temos que enfrentar, e vocês, empresários, estão mais envolvidos nesse enfrentamento. Eu quero mencionar algumas pérolas para mostrar, sim, as aberrações provocadas por esse sistema de intrusão na saúde. Por exemplo, Ministério Público Federal ajuiza ação civil pública contra a Associação Médica, que publicou um manifesto em defesa do tratamento precoce de Covid-19. Bom, a Associação Médica tomou sua posição porque tinha lá médicos que pensavam daquela forma. Agora, a ação também exige que a Anvisa exerça poder de polícia em relação à publicidade de medicamentos do kit Covid. Então, em determinado momento, nós passamos a ter poder de polícia até sobre o que os médicos estão prescrevendo. Óbvio que existem muitas aberrações, eu vou falar sobre elas depois, mas isso não é tema para ser discutido em juízo. Um senador petista que é médico, ele quer investigar agora na CPI o Conselho Federal de Medicina por ter dado autonomia a médicos. Pois essa é a função do Conselho Federal de Medicina, é dar autonomia aos médicos e corrigir os desvios que os médicos possam apresentar. Mas
Não houve nenhuma tentativa de correção desses desvios. Então, o senador petista pede para a CPI investigar o Conselho Federal de Medicina. É o melhor absurdo. O mesmo senador exigia que médicos cubanos sem revalida, ou seja, sem condições de atuar no Brasil, eles atuassem com o aval do Conselho Federal de Medicina, algum tempo atrás, no governo passado. Então, mostra onde nós estamos, como a verdade está sendo manipulada. Outra pérola, essa é bem recente. O juiz emite liminar contra o atual ministro da Saúde, o Dr. Queiroga, que é um colega nosso, cardiologista, um homem sério, exigindo que faça uma campanha nacional em favor da vacinação. Agora, o mesmo juiz não respondeu nada quando o Dr. Queiroga informou que essa campanha já está no ar desde março. E o Dr. Queiroga ficou surpreso que o juiz não soubesse que a campanha estava no ar, mas emitiu uma liminar contra o ministro para que ele começasse uma campanha que já estava no ar desde março. Essas são as aberrações que o sistema está nos mostrando. Eu quero falar um pouco sobre dois temas que são importantes, conhecimento geral, ao menos nesse momento. O vírus e as drogas. O vírus é um ser vivo que precisa de outro ser vivo para se reproduzir. Isso porque ele contém só DNA e RNA, ele não tem os mecanismos de autorreprodução. Vírus é um ser vivo muito antigo. Pelas informações que se consegue obter através das transmissões genéticas, ele vem lá de 300 mil anos atrás. E ele não tem núcleo, o núcleo é onde se dá a reprodução de todas as células do ser humano e também dos seres vivos. Agora, o vírus não tem esse núcleo, ele precisa invadir a célula de um organismo vivo, animal ou vegetal, para usar seu mecanismo de reprodução e imprimir seu próprio material genético, construindo um novo vírus igual no invasor. E a partir daí, produzindo milhares desses vírus dentro da célula. Às vezes a cópia sai com pequenas alterações, essas são as mutações. O vírus muitas vezes é reproduzido em animais e essas mutações vão levando até que ele seja passível de ser replicado em ser humano. Por isso que a maior parte desses vírus vem do reino animal para o ser humano. O vírus da AIDS, por exemplo, e o próprio Covid-19 são constituídos de RNA, são os mais mutantes, e eles ambos vieram do reino animal. O vírus deixa marcas na estrutura genética. Nós podemos observar essas marcas muito tempos depois. Vários processos judiciais contra pessoas que contaminaram outras pessoas com AIDS foram resolvidos pelo tipo de região onde o sujeito que espalhou a doença adquiriu a sua doença, o seu vírus da AIDS. E aí, então, todas as pessoas contaminadas tinham lá a característica da origem. Então, vírus é um inimigo a ser vencido, ele não é um inimigo fácil, é um inimigo que exige muito cuidado. E daqui por diante nós aprendemos muito e devemos transformar isso na nossa vida, esses cuidados. Drogas. Existem muitas drogas antivirais. A AIDS, por exemplo, está sendo dominada e curada no mundo por medicamentos antivirais. Com a vacina não funcionou porque as mutações impedem que ela funcione na AIDS. A tentativa de uso de drogas antivirais contra o Covid-19 ainda é muito recente e necessita mais tempo de pesquisa do que as próprias vacinas. As vacinas ainda são a única solução, mas com o tempo teremos também os antivirais contra o Covid. Na história da medicina foi muito usada a tentativa de outros medicamentos aleatoriamente para resolver problemas de infecções não curáveis. O exemplo é a talidomida. A talidomida foi lançada, a talidomida, vocês lembram, aquela droga que provocava alterações fetais nas gestantes, as crianças nasciam sem um braço, sem uma mão. Pois a talidomida era um sedativo usado em gestantes, um tranquilizante. E ela depois, quando passou a ser estudada mais amplamente, passou a curar a lepra. Ou seja, um remédio que não tinha nada a ver com lepra terminou sendo
a forma de tratamento da lepra hoje. Então, menos do que 10% dos medicamentos em uso hoje no mundo têm estudos duplos cegos randomizados, baseados em evidência, para suportar o uso dessas drogas. São estudos mais simples, ou até estudos clínicos com evidência clínica, mas não se fez milhares de pacientes randomizados, uma turma tomando, outra turma não tomando, e depois, porque é muito caro esse tipo de estudo. Então, nós temos muitas drogas, a maioria das drogas não tem essa evidência, mas são usadas. Por isso que talvez essas drogas que estão em litígio hoje, que se fala em tratamento precoce, ou coisa que vale, existe um número grande, agora estão surgindo novos antivirais mais recentes, elas vão ser estudadas com o tempo e algumas delas deixarão sua marca no tratamento da Covid. Bom, eu quero falar um pouco agora sobre a forma de que como o Brasil tratou a Covid. 55% da assistência ao SUS no Brasil é feito por 1.800 hospitais filantrópicos. Na alta complexidade, e o Covid entra nesse grupo, 70% é feito pelos filantrópicos. E, na realidade, os filantrópicos foram responsáveis pelo maior grupo de tratamento de pacientes da AIDS, principalmente porque, da AIDS não, do Covid, principalmente porque o SUS foi grandemente atingido, os pacientes de SUS são grandemente atingidos. Então, no Rio Grande, por exemplo, existem 333 hospitais, sendo 238 filantrópicos, que prestam 70% da assistência ao SUS. No Rio Grande, então, nós podemos dizer que os filantrópicos foram responsáveis por 70% do atendimento dos pacientes de Covid. E isto, certamente, tem um valor muito grande, porque a gente sabe que o SUS promove um déficit de ao redor de 35% nos hospitais que atendem somente SUS. Bom, vamos adiante. O custo médio da pandemia de uma diária de UTI nos hospitais filantrópicos de grande porte foi de 3.400. O SUS pagou 1.600. Nos hospitais mais simples, o custo médio foi em torno de 2.000 e o SUS pagou 1.600. Ou seja, nós temos uma grande defasagem. Na saída da pandemia, os pacientes que, vamos dizer assim, mais se beneficiaram com o SUS serão os pacientes que terão mais dificuldades de atendimento nos hospitais filantrópicos brasileiros. Isso é uma realidade. Na Santa Casa de Porto Alegre, durante um ano de pandemia, de março a março, nós atendemos 21.500 pacientes com Covid. Tivemos mais de 4.000 pacientes internados. No mesmo tempo, nós continuamos atendendo pacientes não Covid, e realizamos 62.000 cirurgias, sendo que 930 cardíacas e 740.000 consultas e emergências para não Covid. Ou seja, o desafio para os hospitais filantrópicos foi imenso. Sem a menor dúvida, 21.500 pacientes foram atendidos. E como era um centro de referência, nós tivemos em torno de 1.000 mortes nesse grupo. É impressionante, porque eram pacientes muito mais graves que chegavam até nós. Bom, a inflação do setor saúde disparou. Por exemplo, no kit de intubação, o midazolam, que é uma droga necessária para intubação, custava, em 2020, R$3, e agora passou para quase R$18. O Propofol era R$7,80, agora passou para R$31. A cânula de intubação era R$43, agora passou para R$169. Então, observem que esse é um grave problema que nós estamos vivendo. O SUS foi vital em salvar a vida dos brasileiros e será o mais prejudicado pela pandemia. Por isso, os empresários que estão gerando vidas e gerando produção e gerando empregos têm uma missão muito, muito grande pela frente, que é cuidar das pessoas que têm menos capacidade de autogestão. Nós todos, nossa comunidade toda, os médicos, os profissionais da saúde, não só os profissionais de todas as áreas, têm que se preocupar com essa dura realidade. Agora,
Quem éramos nós em 1º de janeiro de 2020? Nós éramos mais felizes? Provavelmente sim. Nós éramos mais eficientes? Provavelmente não. Porque nós estamos conseguindo adquirir uma eficiência no pior dos mundos. E seria imperdoável, realmente, uma perda de tempo imperdoável se voltássemos a ser exatamente o que éramos em janeiro de 2020. Necessariamente temos que ser melhores. Nós temos que ser melhores. Nós temos que tirar dessas lições um aprendizado que dure para sempre, que fique conosco, com a nossa geração, que a nossa geração aprenda que temos que ser muito mais eficientes, nós temos que ser mais criativos, mais atentos aos números da economia, mais rápidos nas decisões, muito mais tolerantes, mais inovadores, mas principalmente muito mais cuidadosos com as informações que recebemos, com as fake news, com as narrativas, muito mais cuidadosos em promover a verdade e realmente muito sérios na manipulação dos fatos. Os fatos devem nos dirigir. Essa mensagem do presidente Ivanir é a mensagem que eu quero incluir no final dessa minha apresentação. Agora, nós temos que ser otimistas. O otimismo vai nos salvar das fake news e das dificuldades e as polêmicas que o país vive. Nosso otimismo e a nossa ânsia de construir. Isso eu sei que estou falando no terreno fértil, porque os empresários, principalmente os de Caxias, são construtores, são fazedores. Nós precisamos sempre levantar a bandeira do pessimismo e da construção de uma nova sociedade com tudo que aprendemos com a pandemia do Covid-19. Muito obrigado. É o Davi Ballerini, mas podemos comentar qual a diferença, né, em benefício, né? Se fala muito, eu acho que não é o tratamento precoce, mas é o tratamento imediato, né? Porque no passado se dizia, só procure o médico quando faltar ar, lembra logo no início, né? Então, doutor, até para a última pergunta, depois vamos para as considerações finais, mas qual é a importância de procurar imediatamente o médico, né, quando sentir os primeiros sintomas? Bem, a importância é absoluta, porque o sujeito pode desenvolver uma doença leve como uma doença grave. E hoje os médicos estão fazendo muito atendimento por vídeo, sem visitar o paciente, porque nos primeiros sintomas, a orientação ajuda muito. Por exemplo, ventile a sua casa, abra a sua casa, separe-se do resto da família, fiquem no seu quarto, recebam a comida pela porta do quarto. Segundo, terceiro, usem máscara, faça toda a sua gente usar máscara. Bom, qual é o seu sintoma principal? O sintoma principal inicial sempre foi dor de cabeça, dor de garganta, tosse, a hipóxia, a falta de oxigênio, vem bem depois, vem lá depois do 5º, 6º dia. Então, conhecer o tratamento logo é extremamente importante. Tem alguns medicamentos que podem ser usados logo e outros não. Por exemplo, febre. Todos os pacientes têm febrícula. Tem que usar esses antitérmicos usuais. Não pode se deixar de usar, porque a febre é destrutiva. Ela desmancha a pessoa. Tem náusea, tem vômitos. Tem que usar antieméticos, remédios para vencer esse tipo de sintoma. Dores musculares, tem que usar equipamentos analgésicos, materiais analgésicos. O que se discute ainda, que não se tem certeza, são o que se transformou no kit Covid, que então, uma série de medicamentos, aí entra ivermectina, hidroxicloroquina, zinco, vitamina D, etc. E um antibiótico que é usado muito porque o antibiótico impediria a entrada de outros medicamentos. Isso pode ser discutível. Nós, com o tempo, vamos saber mais a respeito disso. Agora, se o paciente quer ser tratado disso, o médico não pode sonegar o tratamento a ele, porque ele está se sentindo mais seguro com esse tipo de medicamento. E isto foi a decisão do Conselho Federal de Medicina. O médico, com o paciente, tomem as suas decisões, né?
Agora, a partir do 5º dia, quando os sintomas continuarem, o uso de corticoide, por exemplo, são 5 dias, isso ainda é tratamento precoce. 5 dias começar o corticoide é fundamental. E aí, quando a hipóxia se manifesta, queda da oxigenação do sangue, é importante o oxímetro para saber quanto anda a oxigenação, dificuldade de respirar, isso já indica hospital, isso já indica ir para uma emergência. E o Rio Grande do Sul saiu muito bem, porque pouca gente ficou sem atendimento. No pico, pior. Hoje nós estamos muito bem, estamos com as nossas emergências vazias. Tem só o Rubem Bise, que é nosso diretor institucional, eu acho que tem que fazer essa pergunta, qual a opinião sobre a telemedicina, né, como forma de aliviar o SUS, né? E também um apelo, acho que eu já vi o senhor também falando, até eu vi porque eu fiz essa pergunta anterior do tratamento imediato. O homem é um pouco teimoso, né, doutor? Ou seja, vamos pedir para as esposas, para as filhas, para quem cuida dos homens também, levá-lo ao médico, né? Porque a mulher, quando sente qualquer coisa, ela procura. Agora o homem é teimoso, né, doutor? O que o senhor acha sobre isso? Fazer esse apelo, né, às mulheres, né, que ao ver o marido tal, não deixar ele em casa com um simples analgésico e levá-lo ele ao médico. O mundo é bem feito, por isso que nós sobrevivemos, que nós temos mulheres que nos cuidam, viu? Senão nós já não existiríamos mais. Mas o importante disso, eu considero, a forma de comunicação com o médico. Por isso que eu disse na minha palestra que tem gente que liga para mim para saber se eu estou bem, e para checar se o número de telefone ainda é esse, né? Porque esse primeiro contato é fundamental. A gente sabe orientar, nós sabemos encaminhar. E sabemos dar essas orientações básicas para começar. Bom, segunda coisa, a telemedicina. A telemedicina foi fantástica. Nós fizemos um núcleo de telemedicina dentro da Santa Casa para responder perguntas e questões sobre Covid. E os médicos se voluntariaram. Então, nós tínhamos 12 horas por dia um telecovid com médicos voluntários, e que davam lá 1 hora, 2 do seu dia respondendo perguntas. Foi um sucesso absoluto. No SUS também se procurou criar isso, principalmente para o SUS. Mas isso vai ser a nossa constante no futuro, viu? A comunicação por meios de telemedicina. Vai ser a nossa comunicação, sem a menor dúvida. Ainda os congressos médicos estão sendo muito feitos por telemedicina também, por virtuais. Não sei quanto isso vai durar, porque a comunicação pessoal é muito importante. Consultório não vai fechar, porque os pacientes precisam a palavra do médico. Então, os cuidados todos que os médicos estão usando para não deixar pacientes contaminados virem e para ele próprio não contaminar, isso estão sendo suficientes. E agora vem a enxurrada de pacientes não Covid que estavam represados em casa e que não se cuidavam, que estavam tentando fugir não iam nem para a farmácia buscar o remédio, porque lá estava cheio de Covid, e esses caras estão vindo hoje numa avalanche, e nós estamos com os consultórios lotados. Bom, eu queria agradecer ao doutor. Suas considerações finais, então. Bom, eu tenho um prazer enorme falar com todos vocês. Tu mencionaste vários amigos, eu quero transmitir pessoalmente a cada um deles um abraço de amizade, de carinho, apesar do nosso distanciamento. Daqui a pouco vamos estar todos juntos, mas não vamos relaxar. Vamos cuidar do distanciamento, vamos usar máscara, vamos procurar manter todas as regras em dia para que a gente possa realmente construir um novo mundo pós-Covid e que nós não sejamos como éramos em janeiro de 2020. Nós temos que ser muito melhores, sem a menor dúvida. Muito obrigado, então sairemos muito melhor dessa pandemia. Muito obrigado, doutor. E um dia nos encontraremos rapidamente aqui em Caxias para uma reunião almoço ao vivo aqui, e pessoalmente. Muito obrigado, sucesso. Sucesso. Abraço a todos.